Irmãos e irmãs muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sequência de nossos vídeos, e em nosso último falamos um pouco sobre o casamento e divórcio no Islã, trouxemos hoje o assunto tratado por um diferente prisma, que é, uma vez casado, como deve o esposo muçulmano tratar sua esposa? Mas antes de passarmos à resposta dessa pergunta, de acordo com as evidências do Alcorão e da Sunna, tratemos aqui antes de alguns aspectos preliminares, e um deles é que o fato de estar estabelecido que o casamento é uma sunna e que os muçulmanos devem procurar segui-la, em nenhuma instância significa que será fácil para o muçulmano cumprir essa sunna, mesmo que assim o deseje. Verdade seja dita, existem um número de aspectos no Islã que, num primeiro momento, podem parecer dificultadores para que um casamento ocorra, como muitas vezes a própria quantidade reduzida de muçulmanos e muçulmanas em dada localidade, em especial quando em países de maioria não muçulmana, estreitando assim as possibilidades nesse sentido. Somemos a isso as regras do Islã que, de maneira geral, proíbem a livre interação entre homens e mulheres, os custos gerais envolvidos no casamento, como o presente que deve ser dado à noiva, e os custos com a comida, que deve, dentro das possibilidades do noivo, ser fornecida para os convidados, e essa dificuldade cresce ainda mais. E ainda, mesmo que tudo isso possa ser superado, ainda há de se achar uma noiva com as características mencionadas no nosso vídeo anterior, ou seja, uma boa muçulmana. Irmãos, subhanallah, estamos vivendo em tempos estranhos, em que o número de muçulmanos aumenta de forma jamais antes vista, mas cada vez mais podemos notar que os muçulmanos e muçulmanas dos dias de hoje parecem menos e menos como muçulmanos deveriam parecer, em seus modos de se vestir, de se portar e de seguir a religião, de maneira geral. Que Allah nos facilite a todos seguirmos a religião da melhor forma, dando assim os melhores exemplos possíveis para nossos irmãos e irmãs e para a sociedade como um todo. Amém. Diante das mencionadas dificuldades para se estabelecer um casamento no Islã, abordemos então alguns trechos do Alcorão e também hadices que, inshallah, nos ajudarão a alcançar o estado mental correto em relação a tudo isso. Em Sura Al-Ankabut, áias 2 e 3, Allah diz o que poderíamos traduzir como o seguinte: então as pessoas acham que serão deixadas a dizer, eu acredito, sem serem testadas? Nós certamente testamos seus antepassados, e Allah fará evidente aqueles que são verdadeiros, e certamente fará evidente os que são falsos. Subhanallah, este verso do Alcorão nos deixa claro que seremos testados com dificuldades, como forma de nos distinguir perante Allah subhanahu wa ta'ala. E em verdade, a superação de dificuldades e obstáculos, se mantendo firme na religião, é uma forma de se aproximar de Allah. Então, irmãos e irmãs, não prejudiquemos a nós mesmos pensando mal do que Allah nos reservou, quando as coisas não estão saindo exatamente como gostaríamos. Relembremos da história do profeta Yusuf, alayhi salam. Será que se dependesse de sua própria vontade, ele escolheria ter sido jogado no poço por seus irmãos? Será que escolheria ter sido preso injustamente? Mas foi essa a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, e todos nós sabemos o belo final dessa história, quando ele novamente se reúne com sua família, perdoando a todos. Será que, ao final, ele teria trocado uma vírgula sequer de como sua história for escrita? Certamente que não. Portanto, irmãos e irmãs, confiemos no plano de Allah, pois Ele só quer o melhor para nós e Ele é, em verdade, o melhor dos planejadores. Muitas vezes não estará escrito que, por mais intencionado e esforçado que esteja, e com amplas condições, até mesmo financeiras, uma pessoa conseguirá se casar. Isso, dentre tantas outras coisas, está relacionado ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E lembremos também de uma regra que é universal.
pois, como trouxemos em nosso vídeo anterior, o casamento pode representar um enorme benefício para o muçulmano, e grandes conquistas, via de regra, exigem grandes esforços. E nesse sentido, não nos furtemos em fazer a nossa parte, pois temos de nos esforçar para alcançar nossos objetivos. E aquilo que podemos fazer para facilitar um casamento é muito específico de cada contexto em que a pessoa está inserida. Então, inshallah, poderemos abordar este aspecto de forma mais ampla em um outro vídeo, não sendo suficiente para este deixar registrado que o esforço cabe a nós. Porém, os resultados de nossos esforços cabem a Allah subhanahu wa ta'ala. E dito isto, suponhamos que todas essas dificuldades tenham sido superadas e que, mashallah, a pessoa conseguiu se casar. E agora? Agora, a esposa e o esposo devem se tratar mutuamente conforme manda a religião. E o nosso foco deste vídeo em especial é em como o homem deve tratar sua esposa, visto que, não raras vezes, observamos pessoas atacando o Islã através de falsidades, seja por ignorância ou mesmo para fomentar seus próprios e muitas vezes escusos interesses, dizendo que o Islã é uma religião que oprime as mulheres, o que é, literalmente, um absurdo. Fosse esta a realidade, a maioria das pessoas que atualmente se revertem ao Islã não seriam mulheres, jovens e com alto padrão intelectual e educacional. Vão adiante, façam sua própria pesquisa nesse aspecto, se duvidam de minhas palavras. Mas é verdade, também, que muitos muçulmanos, de fato, tratam suas esposas de maneira errada, prejudicando a si mesmos, as suas esposas e, muitas vezes, com a permissão de Allah e segundo seus próprios inquestionáveis desígnios, a imagem do próprio Islã perante o mundo. Mas com base nas evidências que aqui trazemos, fica claro que este é um erro de comportamento que não pode ser associado com algo islâmico, pertencendo unicamente ao indivíduo como pessoa. Na Suna do Profeta, paz e bênçãos estejam sobre ele, nos foi deixada uma vasta quantidade de narrações que atestam para como o Islã orienta os maridos que tratem bem suas esposas. E um dos mais belos exemplos disto se encontra no último sermão do profeta sallallahu alaihi wasallam, do qual extraímos apenas um trecho que traduzimos como se segue: Ó povo, é verdade que possuem certos direitos sobre suas mulheres, mas também elas possuem direitos sobre vocês. Lembrem-se que as tomaram como suas esposas sob a confiança e permissão de Allah. Elas permanecendo sobre o que lhes é de direito, a elas pertence o direito de serem vestidas e alimentadas com bondade. Tratem bem suas mulheres e sejam bondosos com elas, pois elas são suas parceiras e comprometidas apoiadoras. Mashallah, bondade é a palavra que, considerando o tema de nossa conversa de hoje, mais me salta aos olhos neste trecho do belo discurso de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por 2 vezes é repetida, comandando os crentes a serem bondosos com suas esposas, não somente no cumprimento de suas obrigações para com elas, mas também de uma maneira geral. E corroborando essa posição, teremos muitas outras narrações do que foi dito pelo profeta ao longo de sua vida, sallallahu alaihi wasallam, das quais trouxemos, de forma a robustecer ainda mais as evidências nesse sentido, um hadith de Sunan al-Tirmidhi, classificado como autêntico, onde Abu Huraira, que Allah esteja comprazido com ele, relata que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Os mais completos dos crentes em fé são aqueles com o melhor caráter, e os melhores entre vocês são os melhores em seu comportamento com as mulheres. Assim sendo, meus irmãos, tratem bem e com bondade suas esposas, protegendo a elas, a si mesmos e a religião como um todo, pois as nossas atitudes diárias, em família e em sociedade, são, senão, a mais poderosa das formas de dawa, de mostrarmos às pessoas a beleza do Islã. E que Allah Azza wa Jal nos facilite nesta prazerosa tarefa. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.